Alberto, se tivesse que se apresentar para o dar a conhecer, quem é o Alberto? O Alberto é uma pessoa que, para já, muito simples, tento ser o mais simples possível. Nasci numa terra aqui vizinha, uma terra, não sei se conhecem, Pigeiros, que pertence a Santa Maria da Feira, numa família muito humilde, somos 7 irmãos, e fui sempre muito curioso, queria sempre conhecer mais daquilo que eu ia aprendendo. E, claro, tive uma infância que, como muitos portugueses tiveram e muitas pessoas no mundo tiveram, com uma educação bem precisa, bem clara, porque eram tempos bem diferentes dos de hoje. Vivi em Portugal até aos meus 18 anos e depois emigrei para a Suíça, mas as minhas raízes são pigeiros, como estava a dizer. E depois então emigrei à procura de uma vida melhor. Na altura não havia muito emprego, a vida era um pouco tanto difícil, bem mais do que agora, não é? E eu acho que isso toda a gente reconhece. Isso foi em que anos? Eu fui para a Suíça no ano de 1985, portanto já lá vão bastantes anos, não é? E deixei toda a família, fui sozinho, sem apoio qualquer familiar, fui sozinho mesmo, com um rapaz que na altura me influenciou, posso dizer, positivamente, porque resultou, não é? Mas foi assim uma aventura muito grande, porque eu não conhecia ninguém, não sabia falar a língua francês, não é? Apesar de na Suíça se falarem várias línguas. Eu fui para uma região em que se falava francês, então foi tudo uma aventura, uma coisa muito estranha, foi assim uma coisa, eu fui sem saber sequer o que era a Suíça, se ficava perto ou longe de Portugal, como é que aquilo era, e fui conhecer uma nova cultura, não é? Então pronto, fui para a Suíça, mantive-me lá 11 anos, e foi aí que, digamos, o Alberto, ou o Sousa, como me conhecem, começou então a despertar um bocadinho aquilo que já tinha na sua essência, mas de forma bem diferente. Mas, grosso modo, é isto. E como é que a sua história o trouxe para este caminho da medicina tradicional chinesa e do Qigong? Pronto, é isso, eu estou a tentar abreviar, porque, assim, eu recordo-me de quando era miúdo, eu teria os meus 12 anos, 14 anos, por aí, qualquer coisa que eu visse, alguém a chorar, por exemplo, ou alguém que tivesse um corte, por exemplo, eu ficava muito incomodado, eu sentia-me mesmo muito triste em não conseguir poder ajudar a pessoa, ficava muito sensibilizado com aquilo. Até porque, lá está, porque tenho na minha história o falecimento da minha mãe, muito precoce, ela tinha 33 anos, eu tinha 4, não é? E isso, de algum modo, marcou, eu creio que marcou todos os meus irmãos também, mas se calhar a mim de forma diferente, não sei. Eu sei é que tinha logo aí uma grande vontade de poder ajudar e não conseguir, para mim era mesmo uma frustração, é mesmo assim o termo. E enquanto residia em Portugal não tinha qualquer hipótese de pensar, e também era muito novo para pensar nesse tipo de situações, mas quando depois, já na Suíça, comecei a trabalhar e descobri as artes marciais, eu fui aprendendo técnicas de defesa pessoal, mas também outras técnicas que podiam ajudar a equilibrar a nossa saúde, o nosso estado emocional, espiritual também, e algumas técnicas que nos podiam ajudar também em termos de equilíbrio fisiológico até mesmo, já nessa altura, apesar de ainda ser muito desconhecido para mim, mas já tocava muitos pontos, porque a arte marcial tem isso, o Karate Shotokan, que foi o que eu pratiquei durante muitos anos, até que, pronto, o tempo foi passando, eu fui crescendo com a prática da arte marcial, do Karate Shotokan, e quando cheguei ao ponto de ter que portanto, fazer o exame para primeiro Dan, o cinturão negro, foi aí que, portanto, era obrigatório na altura, na Suíça, não seria em Portugal, porque eu depois conheci o Karate em Portugal, não era igual,
Mas lá era obrigatório fazermos uma formação, uma pequena formação, de técnicas de reanimação, de recuperação rápida, porque durante um treino podem acontecer situações de colapso, não é? A pessoa pode desmaiar, por exemplo. E essas técnicas incutiram em mim uma grande vontade de conhecer mais, porque aquilo era mesmo muito eficiente. Do tipo, uma pessoa que levava uma pancada, caía, ficava inanimada, então nós íamos com um simples gesto na região abdominal da pessoa que estivesse inanimada e fazia uma pressão e a pessoa voltava. Portanto, aquilo em mim despertou logo um interesse incrível. E pronto, eu guardei essas técnicas do Kwatsu, guardo isso da minha memória e estou a ver agora coisas que aconteceram durante treinos em que eu fui imediatamente recuperar as pessoas e funcionou bem. Só que depois aquilo era apenas digamos, uma pequena formação obrigatória para que eu pudesse ter o meu cinturão negro de Karaté. Mais tarde, logo tive a oportunidade, comecei a comprar livros sobre Kwatsu, sobre Shiatsu, enfim, por aí fora, na Suíça ainda. Mas, dada a ocupação que eu tinha do trabalho, mais depois os treinos de Karaté, o estudo para a evolução do Karaté, eu não tinha muito tempo disponível. Então, fui guardando isso, fui praticando, fui lendo. E quando voltei para Portugal, já mais tarde, então aí é que eu quis conhecer melhor. Eu estou aqui só a sintetizar, mas até chegar ao ponto de ter vontade de ir para uma escola aprender, eu fui então aprofundar o Shiatsu, não Kwatsu, mas Shiatsu, que é tudo proveniente do Japão, são conhecimentos muito ancestrais, ensinamentos muito bons no que respeita à saúde humana. E outros cuidados também a ter, nomeadamente também incluindo a meditação aliás na arte marcial também é. E então inscrevi-me numa escola no Porto, na Avenida Fernão Magalhães, uma senhora japonesa chamada Keiko, que eu conheci procurando. Nem sei bem agora como é que lá cheguei, mas fui lá e a primeira abordagem foi com a doutora Keiko. Mas depois por trás estava um senhor português que vivia com ela, que por coincidência também era primeiro dado de Karaté, ou seja, eu comecei aqui a fazer umas ligações. E a senhora também praticava artes marciais, a doutora Keiko. Ou seja, comecei a ver aqui uma ligação entre a arte marcial e os cuidados de saúde. Pronto, fiz ali uma formação, foi bem sucedida, e eu consegui então até um bom resultado na altura. Eu conheci um mestre que vinha a Portugal propositadamente para dar, portanto, os certificados no final, assinados por ele, que foi inclusive responsável pelo um dos departamentos médicos do Sporting Clube de Portugal. Foi uma honra conhecer o senhor, foi com ele que tive o meu exame. E depois foi uma continuidade. Depois eu comecei a praticar aquelas técnicas em clínica, sobretudo em alunos meus de Karaté, que chegavam às vezes, um aluno e se lesionava e eu aplicava e ele ficava muito feliz por perceber que apenas com um pequeno toque subtil tinha recuperado daquela lesão, ou daquela queixa que tivesse, e depois chegava a casa, contava ao pai e à mãe, não é? E mais tarde vinha o pai ou a mãe perguntar-me se não era possível fazer alguma coisa a ele, porque estava com uma dor ou algo do género, e eu, marcava com a pessoa e fazia técnicas como Mocha Bustão, que é muito conhecido, e algumas manipulações e tal, massagem de shiatsu, e a pessoa ficava bem. Claro que eu aqui estou a dar um salto e a sintetizar, é aqui que eu estou a dizer, porque eu tive outras coisas no meio disto tudo. Estamos a falar no que respeita a chegar à medicina tradicional chinesa. Então, mais tarde, eu percebi o quê? Que, por muito que eu aplicasse aquelas técnicas de Kwatsu, de Shiatsu que tinha aprendido, não era o suficiente, porque aquilo eram apenas técnicas de recuperação rápida, mas o aspecto fisiológico, a doença crónica e outras, não é? Aquilo não tratava. Até porque, e todas as pessoas que fazem formações em massagem, por exemplo, fisioterapia e tudo isso, sabem que uma pessoa portadora de uma doença oncológica, por exemplo, não pode sequer massajar. Até mesmo que seja uma doença crónica, em certas situações já não pode sequer massajar. É proibido, nós aprendemos isso. Então eu tinha que
ir mais longe. Eu olhava para a frente e pensava, mas para fazer uma formação superior, com a idade que eu tinha naquela altura já não conseguia. Então tinha que ir pelo privado, não é? Tinha que ir pelas formações privadas. Informei-me, na altura a acupuntura não era ainda de todo bem vista na sociedade, sobretudo na sociedade portuguesa, não é? Porque na China, claro que sim. Mas aqui era tudo muito novo, era tudo muito desconhecido. Então, quando eu soube que haviam formações de acupuntura no Hospital da Ordem do Terço, que era apenas um começo ainda, isso foi em 2003 ou 2004, por aí assim, tenho essas datas todas aí bem guardadas, mas creio que foi à volta disso. Então eu fui lá tentar perceber como é que aquilo era, como é que funcionava, e percebi que era perfeitamente acessível, apesar de ser muito confuso, não é? Porque estudar todos os meridianos do corpo humano, pontos de acupuntura, fazer ligações de tratamento, isso era tudo muito... Mas eu achava que estava à altura, visto que tinha feito uma formação de Karaté durante 6 anos, mais ou menos, até chegar a cinto negro, com muita dedicação, porque também não é fácil, não é? Mas achava que aquilo não seria mais difícil. Então, pronto, eu parti para mais uma aventura. O Shiatsu em si até é podemos dizer que é um precursor da medicina tradicional chinesa, não é? Porque vocês já têm que fazer a pressão com os dedos, não é? Em alguns pontos. Sim, há compressão e depois a mocha-bustão. Ainda não é permitida a agulha, a inserção da agulha, mas sim, a mocha-bustão sim. E a mocha-bustão em certas patologias é muito eficiente, sobretudo patologias de frio. Quando a pessoa tem associado a uma patologia muito frio no corpo. Então a mocha-bustão aquece e potencia bem e dá bons resultados. Então pronto, depois comecei a estudar a acupuntura. Quando terminei o meu curso de acupuntura, aí fui digamos, não foi o melhor curso, porque não tinha as horas que supostamente seriam necessárias para validar mais tarde na DGERT, na entidade que reconhece as formações de acupuntura, mas na altura era o que eu tinha, portanto foi o que eu fiz. Depois, mais tarde, deparei-me com essa necessidade de deveria ter feito mais horas, mas foi o que me ofereceram. E pronto, visto isso, eu continuei a estudar, porque precisava mesmo. Se eu quisesse ter uma validação de uma cédula de acupuntura, teria que ir fazer mais formação. O que apareceu de seguida foi... Então, conheci através, portanto, essas formações através de amigos que também tinham frequentado o Hospital da Ordem do Terço, no Instituto Politécnico de Leiria, uma instituição chamada de Instituto Van Guy de Portugal, que dava então essas formações através de um senhor, um doutor cardiologista muito conhecido mundialmente, vietnamita, que tinha viajado do Vietnã para a França e estudou lá, tornou-se médico cardiologista, cirurgião cardiovascular, e eu aceitei sempre com muitas reservas, sempre com algum receio que aquilo não fosse o melhor para mim e que eu não conseguisse acompanhar os estudos, e de facto não era assim tão fácil quanto parecia. Eu estive ali 11 anos a estudar, aquilo eram formações que eram sempre ao fim de semana, mas eram fins de semana muito intensos. Eu ia daqui para lá à sexta-feira à tarde e voltava no domingo ao final do dia. Era muito intensivo, mas valeu a pena, porque foram 11 anos a estudar, em que estudei tudo o que é patologia, fazendo ainda por cima a ponte entre aquilo que era a medicina tradicional chinesa e a medicina convencional, e acho que isso, no fundo, foi o que veio enriquecer um bocadinho mais tudo aquilo que eu já conhecia da arte marcial, dos shiatsu, e a acupuntura que tinha feito, veio enriquecer muito mais, digamos, aquele conhecimento que eu procurava. Nós nunca sabemos tudo, portanto eu não sei ainda quase nada, estou aqui a tentar melhorar dia após dia, mas sim, no fundo foi assim que eu cheguei a esta questão da medicina tradicional chinesa, a qual eu defendo muito, e acho que é uma mais-valia
em qualquer ponto do mundo haver esta complementação entre medicina convencional e medicina tradicional chinesa, não descartando nunca a necessidade nas pessoas que são portadoras de doenças crónicas ou degenerativas, a obrigação, ou quase a obrigação de tomarem um medicamento para suporte, não descartando também a hipótese e digamos até a comprovação que existe, porque isto depois envolve muita coisa, de que o medicamento não vai curar, o medicamento é um suporte. Lá bem no passado, os médicos mais antigos não chamavam medicamento, era remédio. Então o remédio remedeia, não cura. Portanto, pegando nesse princípio, a pessoa que nos chega, por exemplo, a nós, não é? E que já tem uma doença muito antiga, uma doença crónica, que depende de 2 ou 3 medicamentos, nós não vamos nunca dizer pare, é impossível, não é? Não, deve manter. Agora, se puder, com o tempo, através da complementação da medicina tradicional chinesa, até mesmo medicamentos naturais, uma boa dieta, bons hábitos, reduzir a medicação até deixar, isso seria o ideal. E para a frente é o que vai acontecer. Para já, nós sabemos que existem muitos fatores que impedem que isso aconteça e muitos interesses, não é? Mas para já não estamos lá, estamos a caminhar para lá e a passos muito rápidos. Mas até aqui foi assim que aconteceu durante milénios e pronto. Mas foi assim que eu cá cheguei. Houve algum momento assim especial que o Alberto pensasse ou tivesse na sua vida e dissesse, não, realmente é isto que eu quero para mim? É a medicina tradicional chinesa? Sim, houveram vários, mas a partir do momento em que eu percebi que quando eu dava os treinos de karaté e via e podia relatar até exemplos muito claros, mas quando eu percebia que a pessoa que estava tão queixosa e tão repentinamente tinha a queixa, como de repente dizia já não tenho dor, isso despertou logo assim um interesse muito forte. E então, quando eu comecei a praticar a acupuntura, era tudo muito diferente, porque era tratar patologia. Então, quando nós começamos a perceber de pessoas que me diziam, e aí foi o ponto de viragem, eu tenho mesmo que alimentar este sonho. Eu vou chegar ao ponto mais crucial, mas já antes de chegar às primeiras formações que eu tive de medicina tradicional chinesa, que aí foi até um choque para mim, muito forte, foi aquela questão de eu perceber, eu já com a acupuntura, eu consigo ver resultados, pessoas que me diziam, eu vou ter que ser operado ao meu joelho, você pode ajudar-me? Eu ficava, eu não tenho a certeza, olha, nem posso dar garantia nenhuma, mas nós temos formas de tratar esse problema ou outros, não é? É uma questão de experimentarmos, e a pessoa, passado um tempo, ia fazer novos exames, olha, não preciso operar o meu joelho. Então é aqui, este foi o ponto de viragem. Mas o ponto maior de viragem foi quando eu fui digamos, influenciado por um senhor que já faleceu, foi meu professor de acupuntura, que me disse, tu precisas de ir, e eu fiquei assim, estávamos a classe toda, precisas de ir a uma formação com um senhor que vem cá, um vietnamita que vem cá a Portugal agora pela primeira vez a Lisboa e depois vem ao Porto, tu precisas de ir. E eu disse, olha, você está a brincar comigo. Então eu acabei de fazer uma formação de acupuntura consigo, pensando eu que tinha aqui um arsenal terapêutico para ajudar pessoas, e estou a ajudar, e você está-me a encaminhar por uma coisa ainda, desculpe lá, eu não tenho sequer capacidade financeira para tal coisa. E não só, e o conhecimento. E então ele disse, não, mas tu não te vais arrepender, vai. E eu, entre muitas conversas que tivemos sobre o assunto, eu fui. Eu não fui a Lisboa, o Dr. Tran esteve em Lisboa antes de vir ao Porto, e eu depois fui ao Porto. E o primeiro impacto que eu tive, então aí eu percebi, não, aqui de facto há qualquer coisa que, apesar de sair lá um bocadinho frustrado na primeira aula, porque aquilo foi um fim de semana, e logo no primeiro dia, foi uma sexta-feira que começou,
Eu liguei-lhe no final do dia e disse: olha, o senhor, você é maluco, eu não consigo acompanhar nada do que ele ia dito. Eu deparei-me com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, e eu era apenas um mero aprendiz na acupuntura ainda. E eu via termos técnicos que me faziam muita confusão, eu desconhecia completamente, ainda por cima, vendo que estava ali no meio de uma classe de médicos e tudo isso. Eu disse-lhe: olha, eu acho que não vou continuar. E ele disse: não, continua, tu não te vais arrepender. E eu já tinha pago, não é, aquela formação, fiquei e com alguma insegurança, digamos assim. Mas no final, depois de começar a entender bem o que o senhor dizia, ele falava em francês e havia uma tradução para português, eu estava muito mais à vontade porque eu já, não é, vinha da Suíça. Sim. Então aquilo começou a entoar de uma maneira diferente. Parece que houve ali, isto explica-se, mas houve como uma química, houve como uma, sei lá, parece que havia ali qualquer coisa, a voz do meu professor a dizer-me: continua, e eu a dizer que não, e ele a dizer-me: continua que não te vais arrepender. E o senhor lá bem no fundo, porque aquilo era num hotel, era uma sala muito grande, não é? Uma sala de reuniões, e ele ficava lá no fundo, e eu estava cá. Aquilo parecia que havia ali uma certa química, e então eu, olha, acabei trouxe aqueles apontamentos todos para casa, aquilo era muita informação, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha feito da acupuntura, porque tratava-se de medicina convencional, ele era médico, e depois fazia a ponte para a medicina tradicional chinesa, que também metia muita confusão, como é que isto se liga. Mas eu continuei, então aí sim foi o ponto de viragem. Depois daí, eu tive 11 anos nessas formações, que depois passaram a ser centralizadas para a Leiria, e eu estive lá 11 anos a aprender, em que dei todo o tipo de patologia, vista do ponto de vista da medicina convencional e portanto, depois o ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Pronto, foi aí o meu ponto de viragem e nunca mais recuei. Para quem... a medicina tradicional chinesa, eu sei que é muito mais do que só meter agulhas, não é? Sim. Sim. Para quem só conhece a palavra acupuntura ou medicina chinesa, o que é que o Alberto nos pode falar sobre a medicina tradicional chinesa? O que é que engloba em si? Engloba tudo o que tem a ver com a unificação entre o universo e o homem. Nós temos que estudar até mesmo os ciclos do planeta, temos que estudar essa relação com o homem, temos que saber relacionar os picos energéticos de cada órgão com os horários de um dia, para percebermos melhor onde agir e para agir de forma mais rápida. Portanto, a medicina tradicional chinesa engloba, como todos sabemos, desde logo uma dieta chamada a dietoterapia, que depois nessa abordagem temos fitoterapia, temos homeopatia, temos, enfim, toda uma combinação de plantas que podem ser utilizadas para a recuperação de patologias, e dor, ou insónias, ou seja o que for, todo tipo de patologia. Portanto, há logo aí um estudo, depois há uma orientação também em termos de higiene de vida, ou seja, a meditação, o Qigong clínico, que aí já estamos a tocar numa meditação em movimento, não é? No fundo é isso que é incutido. A pessoa tenta estar focada num exercício como se nada mais existisse, a pessoa fica ali e tenta apenas tratar da sua energia, focar-se dentro de si mesmo, com os movimentos certos, com a respiração certa, portanto, aí ainda não há acupuntura, aí é só ainda o aspecto energético, porque, como todos sabemos, nós somos, antes de mais, energia. Então, essa energia, estando dentro do nosso corpo, ela pode ser ajustada, ou manipulada é um termo pesado, mas ajustada, pelo menos, e pode ser ajustada com a punção de uma agulha, várias agulhas, mas pode ser ajustada com a respiração, com o autocontrolo sobre aquilo que estamos a trabalhar, não é? Porque a medicina tradicional chinesa
e as pessoas todas lá em casa sabem que ninguém pode ter uma cédula de medicina tradicional chinesa se não tiver, lá está, todas essas formações exigidas por lei, como por exemplo, até a massagem de Tuiná, depois tem a mocha-bustão, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia, tem a ventosoterapia, enfim, tem todas essas técnicas obrigatórias, e o Qigong clínico também é obrigatório, e o Tuiná é uma massagem, lá está, mas aí não é aplicada em doença crónica, nem oncologia, por exemplo, mas aí só mesmo a acupuntura é que pode trabalhar. E o Qigong clínico também, e a dietoterapia também, ou seja, há aqui uma conjunção de obrigatoriedades que a medicina chinesa impõe, que de facto se pode equiparar, ou comparar mesmo de forma profunda com aquilo que é a medicina convencional. Portanto, a medicina tradicional chinesa é mesmo muito profunda, tem aí, porque estudar numa pessoa, e isso muda muito, digamos, por exemplo, a dor da pessoa que se intensifica na hora tal. Ao estudante de medicina tradicional chinesa, ao terapeuta, isso leva logo para digamos, um raciocínio muito profundo. Então podemos estar, sei lá, a dor ocorre entre as 13 e 15 da tarde, por exemplo. Sabemos que é um órgão, então aquele órgão nós temos que o estimar, ou temos que o trabalhar de forma mais aprofundada. Mas se for durante a noite, estamos sobre um outro órgão. E tudo isso são fatores que, digamos, enriquecem muito esse conhecimento da medicina tradicional chinesa e que ajuda, de facto, muito na recuperação das doenças das pessoas. Portanto, não é só a acupuntura, não é só a punção. Porque para a medicina tradicional chinesa existem órgãos-chave, não é? Que são os que regulam o corpo, por exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, tem um problema de visão, não é? Normalmente isso não está associado só ao olho em si, não é? Está associado a um órgão vital, não é? Sim, sempre. Dando resposta à questão da visão, e todos os colegas que praticam medicina tradicional chinesa o sabem, não fazem muitas cerimónias em decidir qual é o protocolo que vão desenvolver. Depois, claro, é uma questão de afinação e claro que a pessoa pode ter e é muito comum uma pessoa ter, por exemplo, um problema de visão, mas ter um problema no fígado. Ou ter um problema de visão e ter um problema no rim, porque são os dois órgãos que mais atuam diretamente nos problemas de E depois de cada corpo é um corpo, não é? Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Sim, e depois também a receptividade da pessoa, porque, e isso acontece em clínica, por exemplo, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo qualquer, não é? Vamos imaginar, o marido está com problema de visão, e a esposa já conhece a acupuntura e propõe ao marido, olha, se calhar umas sessõezinhas de acupuntura iria melhorar o teu problema de visão. E ele diz, mas eu não acredito nisso. E ela diz, mas olha, mas eu tinha aquele problema e tu viste que eu resolvi com a acupuntura. Ok, ele quando vem até vem meio receptivo, não vem totalmente receptivo, porque ele à partida não acreditava muito. Então aí põe-se um problema, porque lá está a energia. É energia. Se a pessoa está com a mente fechada, não acredita muito, está ali um bocado cético, nós temos que fazer o nosso trabalho, mas a verdade é que ele não está receptivo. Então pode não funcionar tão bem. Mas se ele pensar, não, eu quero mesmo ajuda e se funcionou na minha esposa, vai funcionar em mim, aí as coisas vão funcionar melhor. Como é que, num paciente que seja cético, como estava a falar, como é que explica o que é o Qi, os meridianos, Yin Yang, a energia em si? Existem muitas formas de o fazer, mas a forma mais que temos que tentar aqui perceber duas coisas que são muito importantes. A pessoa que é cética, mesmo relativamente àquilo que é o conceito da vida, à religião em si e tudo, vai ser muito difícil convencer a pessoa. Mas se nós, e esse é o jogo, chamado jogo, o jogo não é bem um jogo, mas é a responsabilidade de cada terapeuta, pelo menos isso é, de perceber, esta pessoa acredita em alguma coisa, ou ela não acredita em nada, ou acredita apenas
no medicamento e na medicina convencional, não acredito em mais nada. Isso vai ser difícil. Mas se a pessoa tiver um lado, digamos, religioso, não importa qual é a religião, um lado religioso, ela acredita em algo, aí nós vamos procurar fazer-lhe ver como é que funciona. Como é que, se ela acredita num Criador, se ela acredita numa força superior, nós vamos buscar tudo aquilo que a medicina tradicional chinesa ensina. Ou seja, antes de mais, como é que eu fui concebido? O que é que aconteceu para que eu possa ter tido a minha vida como ser humano? E vamos buscar tudo aquilo que a medicina tradicional chinesa ensina. Pois claro, desde a formação do óvulo, a formação do espermatozoide, até que eu possa ter tido o meu corpo, não é? Então aí a pessoa fica ali assim um pouquinho mais... E depois, pois é, mas eu tenho um problema do fígado. Pois, mas olha, sabe, o fígado é um órgão como outros que você tem. E depois começamos então a explicar qual é o pico energético dele, coincidentemente ele tem a dor mais naquela hora, ou acorda, por exemplo, na hora do fígado, quando é assim, quando diz respeito ao fígado, não é? E a gente pergunta, a pessoa pergunta, o terapeuta pergunta, olha, você tem insónias? Eu tenho muita dificuldade em adormecer, mas acorda àquela hora. Então, durante a noite só podem ser duas coisas, ou o fígado ou o pulmão. O vesículo biliar ou o intestino grosso, mas está tudo ligado, porque a vista está ligada ao órgão e vice-versa, não é? Então, aí nós conseguimos convencer a pessoa, porque ela diz, não, mas realmente eu acordo sempre a essa hora. E às vezes tenho que ir à casa de banho e tudo, e pronto, então aí, pois olha, mas no estudo da medicina tradicional chinesa, o pico energético do fígado é entre 1h e as 3 da manhã. Se acorda aí, é claramente o seu fígado. Você é portador de uma doença do fígado, tem uma estetose hepática, ou tem colesterol elevado, ou tem triglicerídeos elevados, mexe muito com o fígado. E a pessoa fica assim, aí ela já se rende um bocadinho. Pois, então, mas e esta dor que eu tenho do lado direito? Olha, é o meridiano da vesícula. Mas se for na parte externa, mas se for na parte interna, esse é o do fígado. E a pessoa, fica ali assim meio já convencida. Portanto, é um bocadinho assim. Se a pessoa não estiver de todo receptiva àquilo que é o conhecimento, àquilo que é a sua essência, vai ser difícil. Mas se ela estiver receptiva, sim. Falando agora da medicina tradicional chinesa e da medicina normal, ou medicina convencional, em que medidas é que vê a medicina tradicional chinesa ser complementar a medicina convencional ou até substituir, se acha que substitui a convencional? Se formos àquilo que é a pureza do ser humano, na sua verdadeira essência, nós vamos recuar 800 anos, vamos perceber que o primeiro homem a ser considerado médico, o Dr. Hipócrates, não é? Ele passou pela Terra há 800 anos. E, portanto, foi a partir daí que tudo se tornou mais científico, vamos dizer assim. Mas até lá, como é que era? Nós estamos aqui a viver memórias, nós, a atual geração, vivemos memórias de, eu não quero exagerar, mas vou só até Jesus Cristo 2000, mas houve muito mais vida para trás. Sim. Milhares de anos. Sim. Pronto. Então, até chegarmos à era de Jesus Cristo, porque as pessoas assim se calhar entendem melhor, não é? Não havia medicina, não havia sequer hospitais. Isso não é segredo para ninguém, hoje toda a gente sabe disso. Então como é que as pessoas se tratavam? Não havendo medicina convencional, não havendo medicamento químico, não havendo hospitalização, como é que as pessoas se tratavam? Elas tratavam-se de alguma forma, não é? Portanto, ou seja, houve toda uma evolução no mundo até a chegada do Dr. Hipócrates, que descobriu que a combinação de certas plantas podiam ter um efeito na saúde humana de forma mais rápida e mais eficaz. E aí é que, de facto, tudo mudou, não é? Tudo mudou, mas nos primeiros tempos, ali durante umas grandes décadas, ele dominava aquilo. Ninguém violava, digamos, os princípios que ele tinha implementado para o uso dessas combinações de plantas, que tinham sim um efeito muito poderoso. Só que, depois disso, surgiram outras realidades, que é a atual indústria farmacêutica, que começou não com essa
essa vontade, eu ia dizer um termo mais pesado, mas essa vontade de crescer, de aumentar o conhecimento, de aumentar as boas respostas no que respeita à cura, o processo de cura, ou dando boas respostas nas doenças que existiam no momento, isso tornou-se uma indústria. E toda a gente sabe, e hoje em dia não é preciso estarmos aqui com muita coisa, porque qualquer pessoa hoje pega num telemóvel e vai lá e escreve origem da doença, como tratar, e tem a resposta do que é a doença tal, não é? Até sabe qual é a causa da doença, como é que ela pode ser tratada, tem tudo. E claro, então a diferença é essa, ou seja, a medicina tradicional chinesa trata, em primeira instância, a energia da pessoa, a energia do órgão que está em causa, porque, e sabendo ainda mais outra coisa, que é a medicina convencional aplica medicamentos para as mais diversas doenças, que são aqueles medicamentos, e quando os administram com segurança, foi aquilo que lhes disseram, mas aquele não funciona, vamos tentar outro. Infelizmente, muitas vezes, e eu vivencio muitas situações desse tipo em clínica, a pessoa é diagnosticada com uma doença, dá-se-lhe um medicamento químico, ela faz uma reação adversa, para aquele medicamento, vai tomar outro, faz uma reação adversa e anda ali. E depois tem que juntar um outro medicamento porque, entretanto, o estômago não suporta aquele químico e a pessoa anda ali com um protetor gástrico, mais um medicamento para a doença e anda ali há anos e anos. Muitas ficam mais ou menos controladas, mas se lhe retirarmos o medicamento, ela mantém a doença. Portanto, o medicamento não curou nada. Enquanto que a medicina chinesa vai pela causa da doença, a energia que não estando equilibrada naquele órgão que está mais adoentado, não há cura. E o equilibrar a energia desse órgão que não está no seu melhor depende sempre das emoções que a pessoa acarreta com ela, que suporta com ela, ou frustrações, ou revoltas, ou angústias, ou tristezas, traumas emocionais, por exemplo, que impedem que o órgão tenha um bom equilíbrio fisiológico, mas sobretudo energético, porque a energia é o principal dentro de nós. Então, a medicina chinesa, ao mexer com a parte energética e depois implementando aos poucos no paciente a teoria, que é uma teoria muito ancestral, é muito mais antiga do que a era do Dr. Hipócrates, porque ela vem de 4.500 anos, a medicina tradicional chinesa, fazendo-lhe ver que deve tomar o cuidado de relativizar as suas emoções, deve fazer uma dieta naquele ponto de situação em que se encontra, porque o órgão não está bem, deve implementar então umas plantinhas, uns chás, umas combinações de plantas, ou a fitoterapia chinesa, ou a homeopatia, não haverá uma grande resposta. Mas a diferença é essa, é que pelo químico há à disposição uma determinada quantidade de medicamentos para cada patologia, e se a pessoa ou o seu corpo não aceita bem um determinado medicamento, vai ter que estar ali à procura de vários medicamentos, vai substituindo. E, por norma, em algumas situações, a pessoa tem reações adversas muito fortes, porque são químicos. E se a pessoa já está sensível porque tem uma doença, quando um químico tem uma ação que é digamos, adversa, ela fica ainda pior. Que simples mudanças de estilo de vida, na visão da medicina tradicional chinesa, é que uma pessoa poderia fazer hoje mesmo para ter uma qualidade de vida melhor? O que é que acha? Eu acho que, muito honestamente, nós não podemos, de modo algum, nem temos esse direito de pensar que as pessoas conseguem. Porque eu ouço muita gente a dizer, eu sei que você tem razão, mas eu não consigo. Se eu disser, olha, o ideal, e isto que é partilhado no mundo hoje, com data de 4.500 anos,
para que a pessoa tenha então mais saúde, mais estabilidade emocional, é exatamente então proceder a uma boa higiene de vida. E essa boa higiene de vida requer pelo menos uma tomada de consciência. Para que é que eu vivo? Qual é o meu propósito aqui, nesta passagem? Porque nós sabemos que não somos imortais. Não há seres humanos imortais. Então é tomar essa consciência. Eu não sou imortal, mas tenho um direito à minha felicidade, como toda a gente tem. Então, e o que é que me dá, o que é que me garante essa felicidade, o que é que me garante essa estabilidade enquanto o meu ciclo de vida dura? Então é dizer-lhe, olha, ainda ontem disse isso a uma senhora que teve agora uns problemas de saúde muito sérios e à saída eu disse, porque ela perguntou-me, mas o que é que eu devo fazer? Senhor Sousa, eu não consigo fugir aos meus medos, nem às minhas inseguranças, eu tenho muitos medos. E lá está, muitas vezes, porquê? Porque há alguém no seio da família que tem uma doença, porque há alguém que teve um acidente, o medo do dinheiro que vai ganhando mensalmente não chega para pagar as contas, enfim, muitos medos. E eu disse-lhe, mas esses medos foram os causadores do seu problema renal. É assim que a medicina tradicional chinesa nos explica. Ora, se a pessoa nos diz, eu não consigo, é difícil alguém convencer a pessoa de o fazer. Nós tentamos. Quais são os passos? Então, olha, primeiro levantar de manhã com calma, não se levantar em cima da hora de sair de casa para ir para o emprego, é levantar-se com mais tempo, deitar-se mais tempo se for necessário, numa fase inicial, mas depois é levantar-se mais cedo, com tempo, para tomar o seu pequeno almoço com calma, para pegar enfim, para se deslocar para o seu emprego com algum tempo e chegar e ainda ter que esperar pela sua hora de começar a trabalhar, não o contrário, não é? Não chegar atrasada. Fazer uma alimentação regrada não é fazer uma dieta rigorosa, não. Comer bem de manhã, ao pequeno almoço, fazer um bom pequeno almoço, ir ao meio da manhã, por exemplo, comer uma peça de fruta, ou aquilo que mais goste, dependendo também de qual é o desequilíbrio dela, fisiológico. Ao meio-dia fazer uma boa refeição e depois à noite fazer uma refeição mais leve. E são os princípios básicos incutidos pela medicina tradicional chinesa. E mais leve à noite, porquê? Porque a pessoa depois, entretanto, vai dormir e convém que o seu fígado esteja leve, porque vai dormir e vai entrar no pico energético do fígado, entre 11, a vesícula biliar e 3, o fígado. Então, convém, porque a essa hora a pessoa deita-se, normalmente. Entre as 11 e a 1 da manhã, eu faço muito isso. Portanto, acho que as pessoas também fazem. Portanto, ou seja, para que o seu fígado seja leve e que não vai inibir o seu baço e o seu estômago, porque é tudo muito próximo. Então, para que ela se deite e que consiga adormecer bem, sem grande problema. Isto vendo do ponto de vista digestivo. Esses são princípios que são os mais, digamos, aconselhados pela medicina tradicional chinesa, em termos alimentares e cuidados básicos. Depois, adicionar então práticas que lhe sejam úteis, e é um problema quando nós nos enfrentamos com pessoas que percebemos que elas estão a ter práticas que são exageradas para o estado em que elas se encontram. Isso é mesmo um problema muito sério, sobretudo em jovens. Quando nós conhecemos jovens que nos dizem, eu faço ginásio, vêm cá, estão com um problema de concentração, de memória, ou estão até com uma doença, com um problema intestinal, ou de estômago, enfim, o mais variado problema, e nós dizemos, olha, nós, em medicina tradicional chinesa, achamos que o excesso de prática desportiva pode afetar o seu sistema renal, mas também pode afetar o seu sistema digestivo, o seu baço, o seu pâncreas, ou também pode afetar o seu fígado. Vendo o ponto em que se encontra, as queixas que nos faz, você devia reduzir. Isso é um problema, porque a pessoa, não, mas eu gosto muito de ginásio e sinto-me bem a fazê-lo. Ela vai afirmar que se sente bem, mas é uma ilusão, porque se sentir bem é aquela sensação da imagem que passa para o mundo que o rodeia, de fortaleza, não é? Porque eu vou estruturar os meus músculos e vou parecer um super-homem, não é? Tipo assim. Mas aquilo é tudo ilusório, não é a realidade.
da pessoa, aquilo é mesmo só uma ilusão. Então vai ali e vai praticar desporto até quase à exaustão e não se apercebendo que os seus órgãos se estão a debilitar. Portanto, isso é mesmo um problema. E depois, se partirmos para uma outra condição, ou seja, aqui estamos a falar sobre o exagero de práticas desportivas. Caminhar 3, 4 horas seguidas, numa pessoa que seja saudável, não vai ter grande impacto. Mas numa pessoa que tenha uma doença séria, pode ser muito sério. Como aquelas pessoas que gostam de fazer a peregrinação a Fátima, por exemplo. Eu digo a muitas, você não deve fazer. Mas as pessoas teimam que vão Pois, fazer. porque nem todas as pessoas estão preparadas, não é? E não só, às vezes até podem estar preparadas e ter uma vontade, aquela Mental. vontade cega de eu acredito que eu vou chegar lá e está lá uma energia forte que me vai ajudar a superar os meus problemas. Pois é, mas o desgaste que a pessoa faz vai desequilibrar muito o seu sistema. E quando ela se depara com isso, já é tarde, porque já aconteceu. Então depois vai ser um retrocesso, não é? Vai ter que recomeçar tudo de novo. Mas as pessoas não têm na mente aquilo de que lá está uma energia poderosa que me vai salvar ou me vai ajudar a superar. E eu ainda disse esta semana a uma pessoa que, olha, mas sabe, essa energia que está lá, que a pode ajudar a recuperar um pouco do seu problema de saúde, essa mesma energia está na sua casa, está dentro de si. A pessoa fica a olhar para mim. Pois é, mas ela continua a acreditar que lá é que é melhor. Então, estás a ver? Isto é muito difícil nós conseguirmos incutir isto na pessoa. Mas a verdade é essa. A verdade é que, de facto, tudo está dentro de nós. Nós somos, antes de mais, energia. E a medicina tradicional chinesa ensina-nos isso. Desde a formação do óvulo e do espermatozoide. É assim que funciona. Ninguém consegue produzir rigorosamente nada dentro de si. Até que chega o pensamento. Se não for essa força cósmica, venha ela de onde vier, é uma força cósmica que dá origem a tudo o que existe, a tudo o que nos nutre, a tudo o que nos faz crescer e a tudo o que nos faz ser criadores ou co-criadores. Portanto, ou seja, não é sempre fácil, ou seja, é mesmo muito difícil, mas mesmo assim, se calhar existe uma taxa que eu acho que é muito baixa, devia ser bem superior, mas nós tivemos a oportunidade de ver, há uns 4 anos atrás, que pelo menos uns 10% da população mundial acredita, sim, que é, antes de mais, energia e que depende dela e que depende destes cuidados que eu mencionei aqui para serem pessoas bem-sucedidas e terem uma longevidade muito boa, com saúde. Mas é uma taxa muito baixa. Sim. Precisava de crescer. Pois, porque na minha área, que estou ligado ao yoga, nós também temos um princípio que seguimos, não é? E que acho que já vem de trás e acho que até já vem... Acho que em si, que é a força do universo, não é? Que é o equilíbrio, não é? E eu acho que isso também é uma das coisas que nós devemos sempre almejar, não é? Que é o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente. E quando há esse desequilíbrio, não sei se é assim na medicina tradicional chinesa, não é? Mas quando há esse desequilíbrio, isso leva à doença, não é? Praticamente. Sim. E repara, o yoga também é uma prática milenar, como sabemos, não é? Nós, aliás, são países vizinhos, não é? As raízes da medicina chinesa e do yoga. Eu também gosto muito de acompanhar e acho que de facto é uma mais-valia para quem conseguir praticar. Eu também recomendo o yoga, nunca, aliás, eu sigo mestres yoguistas, portanto, e acho que têm muito boas práticas. E é óbvio que se a pessoa não conseguir esse tal equilíbrio que tanto necessita para que a sua saúde esteja, digamos, dentro daquilo que é o aceitável para que ela tenha uma vida tranquila, isso torna-se mesmo muito difícil. Então, vendo do ponto de vista do yoga ou vendo do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, basta que a pessoa aceite uma coisa, quer no yoguista, quer no terapeuta de medicina chinesa ou no praticante de Qigong clínico ou meditação que seja. O que é que o médico me disse?
Se a pessoa vai ao médico, eu não vou, não é? Mas a pessoa que vai ao médico, e o médico diz, olha, meu caro amigo ou minha cara amiga, você está aqui com um problema de fígado, ou está com um problema de rins, a sua doença é esta. Isto envolve-se, muitas vezes o médico nem sequer diz, porque está muito ocupado, então prescreve, mas outras raízes, outras pessoas, nós, por exemplo, vamos dizer. Então a pessoa percebe, ok, então eu tenho o meu rim que está perturbado, eu tenho... Está em desarmonia energética. Em primeira instância é isso que acontece. Depois a medicina chinesa define o yin e o yang. O yang é mais a energia do órgão e o yin é mais o sangue do órgão. Então a pessoa tem que, ao ouvir isso, ela vai perceber, ok, então eu estou aqui com uma desarmonia, como dizes, não é? Foi o termo que aplicaste, sim, uma desarmonia. Sim. Então está com uma desarmonia, ela sabe, não, a mim foi-me dito que é o rim. Ou foi-me dito que é o rim e o fígado, ou foi-me dito que é o rim e o baço. Então o que é que eu posso fazer? Ela tem que procurar aplicar, portanto, técnicas e cuidados alimentares, mesmo até o sono. Não quer dizer que certas situações que menciono sejam, digamos, as mais favoráveis à pessoa, mas dentro de um conteúdo que lhe é dado de cuidados, ela deve procurar aquilo que é mais facilitado a pôr em prática. Mas vamos imaginar que é o rim. Olha, o seu rim está muito sensível, está muito enfraquecido e as causas são estas. A medicina chinesa defende, mas o yoga também defende, que o excesso de prática desportiva, o excesso de trabalho, o excesso de stress, aliás, é uma das grandes causas no mundo de doença, o stress. Sim. Então, a medicina chinesa diz que o que mais afeta o sistema renal é o excesso de stress, o excesso de trabalho, o excesso de práticas essas desportivas ou excessos de trabalho, ou até mesmo excessos de práticas sexuais, por exemplo. Então, a pessoa tem ali uma orientação. Ela não poderá nunca mais dizer a ninguém, eu não fui orientado. A partir do momento em que alguém lhe diz isso. Então, mas o que é que eu posso fazer? Então a pessoa vai procurar, ou devia procurar, mas nem toda a gente o quer, porque é muito mais fácil ir buscar um medicamento à farmácia. Ou à consulta médica buscar algum medicamento para isso. Mas o que ela devia de fazer, porque era assim que funcionava lá atrás, nos tempos de Jesus Cristo, para as pessoas lá em casa se calhar era melhor, porque quem é que não acredita em Jesus Cristo? É muito difícil encontrar alguém que não acredite, não é? Mas existem pessoas que não acreditam. Mas para essas que acreditam, então aqui está a solução. Se acredita, então foi Ele quem nos formatou. Nós somos criação dele. Portanto, se somos criação dele, ele sabe o que fez. Foi-me dito, o senhor doutor disse-me que eu tenho um problema ali no meu rim, nos meus rins, pode ser um ou os dois. Então, que práticas é que eu posso pôr em prática a partir de hoje que me possam ajudar? Olha, faça meditação, não paga a ninguém, não é medicamento. Faça Qigong clínico, faça yoga, faça práticas, olha, caminhe na natureza. Eu não gosto de caminhar na natureza. Há muita gente que responde assim. Mas faça uma alimentação adequada para o seu rim funcionar melhor. Pois é, mas continua a ser muito mais fácil ir à farmácia. Esse é o problema, mas de facto, quando a pessoa entende que tem um órgão que está sensível e que ele precisa ser recuperado para que todo o seu metabolismo depois entre em harmonia, o que é que vai dar a harmonia a partir daí? Se o fígado é o filho dos rins, é assim que a medicina chinesa, portanto, ensina e explica a relação com o universo. O céu não está sozinho, a terra não está sozinha, o sol não está sozinho, a lua não está sozinha, e os rios não estão, e mares não estão sozinhos, tudo faz parte do mesmo. E isto depois vai ajudar o outro, não é? A energia desce da terra para nutrir a terra, enfim, podemos, se quiseres, depois um dia mais tarde entrarmos nesse estudo, mas só para termos aqui uma base de dados que possa as pessoas lá em casa perceberem como é que isto funciona. Então, caros amigos, se o seu rim não estiver bem, o fígado não pode estar, ou dificilmente estará, mas se o fígado não estiver, o coração não vai estar,
E se o coração não estiver, o baço não vai estar. E se o baço estiver, o pulmão também não vai estar. Mas o pulmão é a essência de tudo. É o que recebe toda essa massa cósmica, toda a energia que vem nutrir tudo o que está na Terra. Então nós recebemos essa fonte de vida respirando. E respirando é o quê? É o pulmão. Mas o pulmão é a mãe, é vista como mãe na medicina tradicional chinesa, nesse estudo de 4.500 anos, como mãe dos rins. Então, se o pulmão não estiver já bem, o rim não vai estar. Então, meus caros amigos, o que é que eu tenho que fazer? O médico disse que o meu rim tinha pedra no rim, por exemplo. Eu tenho que me libertar disto. Porque se eu não fizer, alguém me disse que todo o meu sistema interno vai ser afetado. E vai ser afetado. Não há nenhuma dúvida para isso. Pode demorar muito tempo, porque o nosso corpo também é autorregulador. As pessoas sabem e contam que se hoje se excederem num jantar, numa gala, numa festa, comem mais do que o habitual, bebem mais do que o habitual, tendem a ficar naquele mesmo dia, no dia a seguir, com uma diarreia, ou com um infartamento, ou com um mal-estar gástrico. E andam ali uns dias para recuperar aquilo. Porquê? Porque o corpo não aceitou aquilo bem e depois está ali a tentar. E muitas vezes o que é que promove? Ou promove o vómito, ou promove uma diarreia, para se soltar daquilo. Aí o corpo está a ser amigo da pessoa, daquele eu que mora dentro do corpo. E faz aquela rejeição para se libertar e para que a pessoa fique bem. Mas muitas vezes já não consegue, porque já está muito intoxicado. Portanto, é um bocadinho assim, quando as pessoas entenderem isso, então elas vão perceber, não, eu excedi-me na prática desportiva, então agora vou ter que fazer aqui uma recuperação deste estado e vou ter que ajudar, apoiar o meu órgão a se restabelecer energeticamente, para também fisiologicamente acontecer. Nenhum órgão vive só de sangue, todos vivem também de energia. Então, quando há esse equilíbrio de energia, o yang e o yin dado, o órgão responde bem. Então, o órgão estando a responder bem, todos os restantes vão beneficiar disso. E se for o contrário, todos vão sentir o prejuízo disso. Há um bocado falou, e eu fiquei a pensar nisso, que há pessoas que dizem que não gostam de caminhar na natureza. Acha que esta nossa desconexão da natureza é um dos maiores causadores de todo este mal? Sim, em parte sim. E nós também vamos vivenciando vontade de muitas pessoas que vivem, por exemplo, na cidade, se afastarem da cidade para terem um pouco mais de tranquilidade, não é? Porque a cidade, como sabemos, é sempre muito mais poluída, porque há muito mais circulação, e também é muito mais industrializada, não é? A cidade, como sabemos, mesmo que seja arredores de cidade, há sempre muito mais indústria. E então as pessoas começam a ficar, não é só... há muita gente que até o faz pensando que é isso, mas eu quero mais tranquilidade. Ela faz isso de forma, digamos... é uma forma quase genuína e subtil, mas, ou sem perceber muito bem porquê, mas faz, não, eu preciso de mais paz, eu prefiro mudar para a montanha, ou para a aldeinha, porque ali, de facto, a indústria não é tanta, os gases carbónicos no ar não são tantos, então isso leva-nos logo a pensar exatamente isso. Há uma desconexão da natureza, porque a pessoa vive num meio mais industrializado, mais movimentado, mais ruído, não é? Mais, enfim, mais turbulência. Então, a pergunta é o que é que faz com que as pessoas estejam mais desconectadas? É isso? Sim. Sim. Então, o que faz é que, de facto, as pessoas habituaram-se a um ambiente que lhes foi proporcionado, se calhar, até ao nascimento. Vamos imaginar uma pessoa que teve filhos e vivia na cidade, os filhos tendem depois a seguir, não é? Porque mantêm-se com os pais. Mesmo assim, já há muitos filhos que foram criados na cidade que se afastam depois, não é? Não seguem aquela educação rigorosa que os pais lhe deram, mas nesse contexto ou num outro contexto. Mas a verdade é que depende exatamente disso, depende de onde é que elas cresceram. E depois ficam tão emaranhadas, tão conectadas àquele ambiente que não fogem. Mas, na verdade, toda a gente sabe qual é
o impacto positivo que tem viver perto da natureza. E basta fazermos, às vezes, um estudo sobre a qualidade de vida das pessoas ou a longevidade de vida das pessoas que habitam mais próximo de meios com verde, com rios. É bem notória a diferença. Ou pessoas que habitam, por exemplo, numa Serra da Freita, cá em Portugal, ou Serra da Rábida, ou outras serras. E porque é que muita gente também, hoje, dá preferência a férias nesses meios. Vão para a serra, vão para locais que de facto lhes proporcionem, então lá está essa tranquilidade, essa conexão com a natureza. Mas no fundo o que originou isso foi o crescimento abrupto no mundo de uma necessidade incrível de criar a indústria, porque a indústria só traz riqueza, não é? Em troca. Então foi o que gerou, digamos, esse afastamento da natureza. Mas as pessoas têm toda a liberdade, em primeira instância, e também capacidade mental para perceber que a natureza é o bem essencial ao equilíbrio no mundo. Toda a gente sabe disso. Então deviam procurá-lo mais, mesmo vivendo na cidade, porque a pessoa vive na cidade e tem lá as suas casas, foi educada assim, mas podem pegar no seu meio de transporte, seja próprio ou não, seja os transportes públicos ou outros, ela pode se deslocar à procura daquilo que lhe promove mais tranquilidade. Temos que sempre ver e respeitar a educação que tiveram até ali, mas elas por si deviam fazê-lo. E hoje tornou-se ainda mais difícil. Porquê? Porque as novas tecnologias oferecem muita coisa boa, mas também prende muita pessoa às redes sociais e essas coisas, então o tempo não chega para esse tipo de comportamento. O que é preciso fazer? É a educação que está a ser agora emitida no planeta. Ela está a ser emitida. Não é este o nosso propósito, mas ela está a ser emitida. Então nós estamos a assistir a grandes mudanças, só que elas ainda não são perceptíveis. Daqui por mais uns meses elas vão ser mais perceptíveis. Que tipo de resistência que já encontrou por parte de colegas seus, nomeadamente, por exemplo, da medicina convencional, ou de instituições, ou de pacientes, quando apresentam uma visão mais holística, digamos assim? Isso existe, acontecem várias vezes coisas bem distintas. Há médicos, colegas médicos que aceitam muito bem. Aliás, eu já tratei médicos, e bastantes até um psiquiatra tratei um endocrinologista, tratei uma médica, duas médicas de medicina convencional, mas de clínica geral. Isso, médicos, mas também costumo tratar enfermeiros, enfermeiras, e a questão é esta: as que vêm, claro que reconhecem a eficiência da medicina tradicional, senão não vinham. Sim. Mesmo que venham porque alguém disse que veio e que se sentiu melhor, vêm. Portanto, reconhecem e aceitam. Tive aí pessoas tive um psiquiatra que foi meu paciente durante muitos anos, quando eu digo muitos, talvez uns 3, 4 anos, e depois deixou de vir, ok? Mas andou e trouxe até alguns pacientes dele. Tive uma outra médica que acho que já nem está no ativo, que estava no hospital de Matosinhos, que é o Pedro Espano. Era médica de clínica geral. Tive uma médica que já faleceu, que era de Ovar. Enfim, tive várias situações. E então há aquela situação em que realmente elas até reconhecem e vêm testar e sentem que de facto há uma boa resposta, e até alguns, esse psiquiatra era um paciente muito curioso e queria mesmo saber como é que funcionava, sobretudo na parte, no aspecto psicológico, porque lá está, um psiquiatra lida com coisas muito fortes, não é? E ele gostou muito na altura.
com colegas, os colegas de medicina convencional, como eu digo, era normal, nunca tive aí uma situação desse endocrinologista, creio eu que era um endocrinologista, que eu sentia que ao mesmo tempo que acreditava, ficava ali um bocadinho reticente, mas vinha e gostou, ele dizia-me, pelo menos dizia-me que gostava. Durante um tempo que andou. Depois temos também os próprios colegas da medicina tradicional chinesa, que também nem todos se deixam alinhar por aquilo que é digamos, o ensinamento geral para todos nós. Mas isso faz parte do digamos, do crescimento de cada um. Na classe médica, sinceramente não senti, até porque acompanhei também pessoas, até familiares, até a minha própria filha, a consultas com neurologistas, por exemplo, e outros, e a partir do momento em que eu dizia que eu sou terapeuta de medicina chinesa, nunca senti uma oposição relativamente a nada. Pelo contrário, até tive algumas situações em que eles próprios, mas qual é o seu parecer? Por exemplo, perguntavam qual era o meu parecer e eu dava o meu parecer. E foi pacífico, nunca tive assim nada que eu me lembro, nunca tive assim nada de maior. E acha que eles vieram ter consigo quando esgotaram todas as hipóteses na medicina convencional, ou vieram por opção? O que acha? Eu acho que de um modo geral era com a intenção de ficar a conhecer melhor, de mais perto, a eficiência, porque ouviam falar nos consultórios deles, do género, ia alguém à sua consulta e dizia, olha, aconselharam-me, fui fazer acupuntura, ou fui fazer medicina chinesa, o que é que tem a dizer disso? E eles muitas vezes não sabiam o que dizer porque não tinham conhecimento, nem sentiam na pele o efeito de uma sessão de acupuntura. Acho que, de um modo geral, foi isso. Eu tive uma médica essa falecida, que gostou tanto, ela tinha um transtorno, na altura, tinha um transtorno emocional muito forte, muito sério mesmo. E a senhora ofereceu-me uma enciclopédia completa de medicina, que eu não sei o que isso vale, mas vale um dinheirão. E a senhora ofereceu-me, tanto ela gostou. Portanto, eu acho que a intenção deles virem. E repara, hoje em dia nós sabemos que a medicina tradicional chinesa é praticada em hospitais, por médicos, ou seja, os médicos também já receberam formação, embora, pronto, é a formação que eles receberam. Como médicos não têm que fazer tudo aquilo que nós somos obrigados a fazer, mas têm formação em medicina chinesa e praticam em hospitais, portanto eles têm que estar receptivos. Mas há sempre aqueles que não, tal como há aqueles que acreditam em Deus e há aqueles que não acreditam em Deus. Há aqueles que acreditam que a religião pode ser, digamos, uma força que se incorpora neles e que os ajuda a estarem melhores, ou não. Portanto, na classe médica é um bocadinho o mesmo. Nós estamos agora a passar por uma fase de conflitos, de guerras, de tensões entre blocos, de medo do futuro. Quais são os sintomas que o Alberto está neste momento, sintomas que vê que isso traz às pessoas? Isso está a ter uma forte penalização na sociedade inteira, mesmo aqueles que estão, digamos, mais enriquecidos financeiramente, mais seguros para um futuro que se avizinha, não é? Todas as pessoas estão muito perturbadas. Nós, em medicina chinesa, damos o nome do Shen, e elas são todas muito perturbadas, muito maltratadas. Eu tenho também, assim como tenho médicos que aqui vêm e enfermeiros, também tenho diretores de empresas e multinacionais e tudo isso, e vejo o estado em que eles chegam. A pressão que lhes é colocada é de tal ordem que eles entram num estado de stress, de descompensação mental incrível mesmo. É assustador, é mesmo assustador. Chegam pessoas jovens a tremer, todas muito ansiosas, não conseguem ter paz, não conseguem pensar por elas próprias, é tudo forçado por quem está, porque funciona tudo em pirâmide. Portanto, esses conflitos são fruto do mesmo que a indústria farmacêutica. Isto é tudo uma pirâmide. A indústria farmacêutica funciona do mesmo modo.
Estão alguns lá no topo, que são os que têm o poder verdadeiro financeiro, e com esse poder vão dando ordens para baixo até ao pequeno que está na farmácia a vender o produto, e esse tem que respeitar tudo aquilo que vem de cima, e todos os outros. É uma hierarquia. E nos conflitos é igual. Todos estes processos que estão a dar-se agora no mundo, guerrinha aqui, guerrinha ali, eu chamo mesmo de guerrinha, porque eu às vezes tenho pessoas assim mais próximas, amigos mais próximos, que vêm fazer perguntas sobre isso, e vêm sempre tentar culpar alguém sobre o que está a acontecer. E eu pego, tento ser o mais genuíno possível e não criar conflito com ninguém, mas tento perceber, olha, lembras-te do que aconteceu, assim, quem foi que deu origem a que isso fosse apaziguado ou até eliminado? Estamos a falar da mesma pessoa, que eles estão a idolatrar. Ou seja, de facto, para que as pessoas possam ter uma ideia real do que está a acontecer, precisam de investir muito tempo. Precisam de ouvir opiniões diversas, precisam de estar muito atentas a todos os movimentos que ocorrem. Porque, se não for assim, o que é que nós temos? Autênticos papagaios. Pessoas que passam 1 hora ou 2 a ver o telejornal, e a repetição ao longo do dia são 10 ou 15 ou 20 vezes a mesma coisa, elas interiorizam aquilo. O meio de comunicação social, o que traz é aquilo que a tal pirâmide forma para que ela seja exposta, e vão culpar sempre os mesmos que tentam, digamos, trazer o equilíbrio. Esses não podem permanecer cá, esses têm que ser abatidos. Então o meio de comunicação social o que traz é isso, e as pessoas estão completamente descompensadas e a acreditar que de facto o melhor que poderia acontecer no mundo era exatamente o oposto do que está a acontecer. Mas o que está a acontecer é o que tem que acontecer, são acontecimentos que se dão de milénios em milénios, e aqui é o fim de linha, é o fim de um ciclo de tanta ganância. O termo técnico, e claro para isso, é esse. Estávamos há um bocadinho a falar do Dr. Travezon, e ele sempre nos alertou disso, que o ego e a ganância é que trazem a podridão ao mundo, a instabilidade ao mundo. Então, há coisas que crescem até um certo ponto, têm muito para onde crescerem, mas chegam a um ponto que não tem mais para onde crescer e caem. Uma árvore, por exemplo, não é? E essas pirâmides estão agora a ser destruídas, estão-lhes a tirar a raiz, estão a fazê-las quebrar. E há muita coisa que já quebrou e nós sabemos. E há muita gente que nem quer acreditar que tenha caído. Como, por exemplo, essas retiradas de poder da NATO, da indústria, da União, como é que é, do OMS, Organização Mundial de Saúde, tudo isso está a perder os apoios, e como perde os apoios, perde o poder. Então, fragilizando-se, isto começa a gerar aqui uma certa confusão, um certo medo. Então, e agora como é que vai ser? Então, aqueles países agora não têm... Então, mas eles tiram agora essas ajudas, como é que nós vamos ficar? É assim que tem que ser, porque o que é de interesse público, de interesse verdadeiro para a sociedade, deve permanecer. Agora, aquilo que é apenas para sustentar riqueza e defesa nacional, poder, isso não é bem-vindo. Portanto, isso tem que ser exterminado. Se alguém quiser ser menos manipulável, seja por notícias, por propaganda, por medo, que tipo de trabalho interior é que acha que nós devemos ter? Isso faz-me lembrar muitas vezes o Sadhguru, essa pergunta. As perguntas que fazem ao Sadhguru e a forma como ele responde, porque é verdade que nós não podemos dizer tudo, mas realmente, para dar resposta a essa tua pergunta, o melhor mesmo é a pessoa ser genuína. É a pessoa não acreditar em tudo o que ouve, é a pessoa não gastar o seu tempo todo a ouvir notícias que é claro que só geram medo, insegurança. Então, mas sendo assim, o mundo vai acabar. Sendo assim, se alguém se lembrar de estourar uma daquelas bombas, como já aconteceu lá em Hiroshima, o que é que vai ser de mim? Eu vou ser pó, não é? Então, esse medo vai acompanhar a pessoa durante o dia, durante a noite, a pessoa vai começar a ter insónias,
Não dormindo bem no outro dia não está fresco, não pode ter um bom raciocínio, não pode ter a mente tranquila. E lá está. Portanto, ou seja, é de facto um problema muito sério, mas a saída é ser único, é ser genuíno, é ser natural, é perceber, será que eu dependo de todos esses acontecimentos que estão a dar, de todas essas ajudas farmacêuticas? Não. Acha que tudo isto também se tornou numa guerra da consciência, da espiritualidade? O que é que acha que essa guerra da consciência ou da espiritualidade pode trazer às pessoas? Então é muito fácil de resumir, mas aqui estamos só a resumir, porque depois, se quiseres mais tarde, podemos aprofundar isso mais. Mas isto é muito fácil portanto, dividir aqui os dois níveis. Então, do lado em que a consciência não está, eu tenho muita pena eu não estou a citar nomes, não é? E o mundo é enorme, tem muitos governantes, tem muitos países, não é? Então, do lado em que os conflitos acontecem, a consciência não está. Não há consciência. O que há é uma vontade cega de respeitar as ordens que vêm de cima e, com isso, ter algo em troca. Esse algo em troca é monetário, ok? Então, e nós vemos isso em alguns, por exemplo, em alguns presidentes de repúblicas de certos países, estamos a falar de muitos países, passaram uma imagem para o seu povo de pessoas de bem, pessoas que estão no meio da sociedade, querem o bem da sociedade, prometem o melhor para a sociedade e, quando assumem o poder, durante um tempinho ainda mantêm mais ou menos aquela imagem, porque se ficava muito mal, mas entretanto deixa de acontecer, até nem o vês tanto, mas vias. E deixa de acontecer. Porquê? Porque ele depois recebe umas ordens. Não, mas tu não podes fazer assim, tens que fazer assim. E então muda tudo, a pessoa muda completamente a sua personalidade. E com isso o que é que nós reparamos? Não sou só eu, há muita gente no mundo a perceber isso. Quando a pessoa é obrigada a mudar o seu comportamento, que tanto queria, que era inato, que era dele, envelhece, fica doente. Quando acaba um mandato de 4 ou 5 anos, está completamente diferente, está doente, porque foi obrigado a mudar. Esse é o lado negro das coisas. Quando olhamos para o lado bom das coisas, que é a pessoa com consciência, ela está lá, mas está inativa, ou está vendida, ou está submetida a algo que lhe oferece muito em troca. A consciência que está na sua essência, a consciência que procura a sua fonte. Essas consciências são aquelas que realmente sentem que a meditação faz a diferença. Qualquer pessoa pode meditar. Então Jesus Cristo fazia, ele ia ao Monte das Oliveiras para o fazer, ele orava, não era? Então, se a pessoa dedicar um tempinho a orar e a perceber qual é o meu propósito, o que é que eu sou perante o universo, quem me criou, quem me trouxe cá foi o universo, não foram as guerras, não foram os medicamentos, não, foi o universo, de forma natural, eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, tenho todo o direito de ser feliz, livre e não dependente de drogas, que são drogas. Tanto que nós sabemos que existem medicamentos concebidos por médicos, um deles eu posso até citar aqui sem problema nenhum, o Dr. Reckeweg, foi um grande médico alemão que produziu medicamentos homeopáticos que de facto têm um potencial incrível de ajuda e de cura em algumas situações. E criou um medicamento há mais de 100 anos, portanto, ele já previa isto que está a acontecer. E até posso dizer qual é o medicamento. É o Dr. Reckeweg 7, que não deve ser, as pessoas não devem tomá-lo assim de ânimo leve, devem ser orientadas, mas esse medicamento é específico para desintoxicar o excesso medicamentoso de medicina, de medicamentos alopáticos. Portanto, isto diz tudo, as coisas resumem-se em pequenos detalhes. Então, as pessoas que têm a consciência de que realmente são dependentes da fonte
da fonte, da mãe, de tudo o que gera vida no planeta, essas, desculpa a expressão, estão-se a marimbar para o que está a acontecer lá fora. Quando as pessoas me vêm perguntar, então, mas esta guerra, você não tem medo? Mas medo de quê? Então, eu sei o que é que está a acontecer e eles estão a brincar um bocadinho uns com os outros. Porquê? No fundo, toda a gente sabe, isso passa. Toda a gente sabe que o mundo será, como já foi no passado, governado por 3 potências mundiais. E toda a gente sabe quem são. Eu até, se quiseres, eu posso dizer, mas a gente sabe quem são. Portanto, tudo leva o caminho para isso. É mais tempo, menos tempo, mas vai ser assim. É assim que é. Se no passado era, continua a ser. E esses países que vão, então, digamos, vão ditar leis para cada país, para todos os países, porque o que está a acontecer agora é que, infelizmente, é um bocadinho tudo à rebelia. Cada um faz como quer, mais ou menos como quer, mas vindo sempre de uma elite. As ordens são mandadas por uma elite, mas é um bocadinho assim. Portanto, nós estamos aqui a observar todos esses acontecimentos, mas, na verdade, as guerras acontecem por meros interesses. Há quem defenda que é o petróleo que está por trás disso tudo. Há muita gente que acredita que seja o petróleo. Talvez, não... Há muito mais coisas do que isso, e há até um atraso nas revelações finais deste ciclo que se vai fechar, que não pode ser dito assim de forma repentina, porque prevê-se um colapso muito grande de pessoas ao saberem a verdade. E, portanto, estamos lá a chegar, não tarda nada. Mas, para responder à tua pergunta, é isso, é o estado de consciência de cada um. O estado de consciência das pessoas que geram conflito e querem muita riqueza não é um estado de consciência normal. É um estado de consciência que apenas vê a sigla do euro. Não vê mais nada. E até se tiver que prejudicar os seus próprios familiares, prejudica. E depois já há o outro lado de consciência, que não, eu sei que não preciso daquilo. Eu sei que tudo o que existe dentro do meu corpo produz algo de poderoso que me mantém estável. E se eu me conectar a essa fonte, eu estarei ainda melhor. Eu terei o meu ciclo de vida normalmente. E a gente vê, mesmo assim, mesmo pessoas que se tenham até, de alguma forma, perdido um pouco no tempo e se tenham até deixado enganar por algumas drogas que tomaram, nós ainda conseguimos ter pessoas a chegarem à idade de 90 anos, 100 anos, 100 e poucos anos. Olha, se não tivessem perdido esse controle, então se calhar duravam mais. Portanto, estamos aqui perante uma situação que agora é mesmo tudo ou nada, tem que ser. E não estamos a falar só de governantes no mundo humanos, não. Há muito mais do que isso e nós vamos saber. Há alguma ideia final que o Alberto acha que é importante para deixar para quem nos está a ouvir? Mas em questões de... Uma mensagem que o Alberto... A mensagem neste momento que eu mais pretendo passar, e nas mediações também costumo fazê-lo, e também em clínica, e até mesmo no seio da família, não é fácil mesmo até com os nossos familiares, porque eles também têm a ocupação deles, têm pouco tempo para se aplicarem nisso, mas de facto é que relembrem os tempos de Jesus Cristo. Como é que ele ensinava? O que é que ele ensinava? O que é que ele nos dizia? O que é que está escrito na Bíblia? Existe uma Bíblia, e ela existe no mundo todo, ela existe, por muito que não se queira falar dela, ela descreve bem o que foi o princípio dos tempos, até à era de Jesus Cristo e o pós-Jesus Cristo. Portanto, o que falta em toda a humanidade é passar menos tempo nas redes sociais, por exemplo, dar menos importância àqueles dramas televisivos, programas que apenas vendem drama. Eu trato uma senhora com 89 anos e a domicílio, e quando chego lá a senhora tem a televisão com um volume muito alto e está a dar aquele programa, um Secret Story, não sei o quê. Então a senhora passa o tempo a ver aquilo e diz, oh minha santa, como é que... Ai, aquilo é isso, só diz mal daquilo, mas está a ver. E há uns tempos, há uns 3, 4 anos atrás, eu chegava lá e estava a ver a missa.
E agora vê isso. Portanto, vejam só, até numa pessoa de idade, a mudança radical que ela fez para acompanhar um programa daqueles. E o que é que a gente vê lá? Não vê nada de bom para a sociedade. É só conflitos. É conflitos todo o tempo, pelo menos é o que eles dizem. Eu vi uma vez ou outra para tentar perceber o que aquilo é. E, de facto, nós chamamos de trash TV, não é? Sim, de lixo. Ou seja, o que eu acho que se eu pudesse, se a minha palavra pudesse ter influência no mundo assim de forma mais poderosa, como também diz o Sadhguru, era que dedicassem mais tempo a si próprios, que parassem um bocadinho de exteriorizar o poder mental e que o aplicasse para dentro, que tentasse perceber, então, mas tudo o que me dizem, tudo o que eu observo lá fora, tudo o que diz respeito a esses conflitos, isso traz-me harmonia? Isso gera uma paz, uma serenidade, uma segurança, fé, força, ou é o contrário? É tudo o contrário. Então, se é tudo o contrário, tem que apenas fugir disso. E há tantas outras coisas que podemos fazer. Também há programas televisivos que são bons para acompanhar, por exemplo, uma Odisseia, acompanhar o mundo animal, ou então ouvir sim, até em redes sociais. Eu falei agora há bocadinho do Sadhguru, mas eu acompanho o Eckhart Tolle, o Sadhguru, outros, por exemplo, o Demis Viana, que é um investigador, acompanho. Mas isso são coisas que de facto nos podem enriquecer e podem nos ajudar a elevar o nosso nível de consciência. Não o contrário. Se está a acontecer um conflito no mundo e que eu não tomo também conhecimento dele, também não é bom. Devo perceber o que é que está a acontecer ali, qual é a finalidade, e depois eu interpreto à minha maneira, mas muita gente vai interpretar de outra forma. E então há uma tendência, como tu sabes, na classe da medicina chinesa, e assim resumo tudo, o ensinamento que foi chegado a nós, vindo de um país que conhecemos da China, é claro, é assim que funciona, é trabalhar a energia da pessoa. Todas essas pessoas que aprenderam, que tiveram essa aprendizagem, não vão vacilar, tem que ser assim, porque correm o risco de perder não só pacientes, porque não vão obter o sucesso, mas também a credibilidade perante as entidades que defendem a medicina chinesa. Esse é o primeiro aspecto. Os que defendem o outro lado é exatamente a mesma coisa. Não podem vacilar, tem que ser assim. Portanto, então compete a cada um de nós estarmos atentos e percebermos. Não, então, o que é que está a fazer aquele lado? O que é que estou a fazer? Como é que eu devo interagir ou não devo interagir? Devo observar apenas e tirar as minhas ilações ou devo ficar apenas ali acreditando que tudo o que me fazem chegar é verdade? É um bocadinho isto. É nós percebermos que realmente precisamos de tempo para nós. E as pessoas tudo o que fazem é produzir para fora, para fora, para fora, para fora. O Dr. Trá aplicava muito esse termo, que era as pessoas correm uma vida inteira, apenas para chegarem mais depressa ao buraco. Essa é a verdade. Não adianta. O que estiver a acontecer lá no mundo, lá nos países onde está a acontecer a guerra, não vai produzir nada de bom a mim. Nem mal, eu estou no meu canto. E se todos pensarem assim, epá, deixa para lá a guerra, eles se entendam, eles têm que se entender, porque eles é que estão ali sobre o domínio de tudo o que acontece no mundo. É uma pirâmide que está ali formada, nós sabemos, Médio Oriente, depois os países asiáticos e os Estados Unidos, é tudo entre eles. Quando estiver tudo decidido, eles vão dizer assim, agora vocês têm que seguir esta linhagem, e nós vamos ter que respeitar. E a verdade é que vai ser tudo muito diferente e vai ser a nosso favor, não o que está a acontecer. Por isso, o que eu recomendo é exatamente isso, é que as pessoas não percam tanto tempo naquilo que já é claro. Há muita gente que já aceita que foi enganada, porque agora estão a ser reveladas algumas situações, como alguns ministérios de saúde em Portugal que foram revelados, que assinaram o protocolo, Ora, as pessoas estão a saber, portanto, se sabem, fujam disso, que se dediquem mais a elas e a práticas, lá está, e a práticas que as ajudem a estar mais equilibradas na sua saúde, no seu aspecto mental, no seu aspecto físico, para não depender tanto daquilo que lhes tentam vender de forma
exagerada, não é? Como sabemos. Alberto, quero-lhe agradecer por todos estes ensinamentos que nos esteve aqui a passar hoje. Sem dúvida, sem sombra de dúvida que vai ser muito proveitoso para muitas pessoas. Espero que a gente no futuro possa fazer mais uma entrevista e obrigado por este momento. E eu é que agradeço, porque de facto foi um estímulo muito grande quando tu me fizeste o convite. Eu agradeço por teres feito. Como também sabes, eu procuro fazê-lo, mas de uma forma assim mais, digamos, mais reservada, com as meditações, e aproveito também nas aulas de Qigong, tento fazer isso, até porque foi-me pedido, o Dr. Tra pedia-me. Quem conhece o Dr. Tra, quem estudou comigo com o Dr. Tra, sabe que ele pedia isso a todos. Mas a mim pedia-me também. O que ele pedia aos outros não é da minha conta. Eu apenas procuro fazer isso. Mesmo que tenha perdido contacto com ele, eu disse-lhe que me disponibilizava para dar o melhor de mim nesse sentido. Levar mensagens de paz, de amor às pessoas, ajuda. Com as aulas de meditação, ele próprio sabia que eu o fazia, e portanto para mim é uma honra, é um orgulho estar contigo e estar a dar esta entrevistazinha, não é? Para que as pessoas lá em casa possam de facto ter um bocadinho a ideia de que podem ter outro tipo de ajuda. E agora só mesmo para terminar, eu não tenho assim uns ensinamentos muito poderosos, já há muita gente acima de mim. Eu sei algumas coisas e sei também muito mais do que aquilo que foi aqui hoje mostrado, mas eu sou um mero aprendiz, estou aqui a aprender, aprendo todos os dias, com toda a gente que aqui vem, até com pessoas que vêm à meditação e tudo, e aliás eu só se não estiver no meu bom dia, porque senão até agradeço a presença das pessoas cá. Portanto, eu é que agradeço o facto de me teres convidado e estou sempre aberto a outras partilhas, está bem? Bem, Obrigado. muito obrigado. Foi um gosto. Tudo bom. Obrigado.